Nesse vídeo, iremos falar sobre hérnia inguino-escrotal. As hérnias inguinais caracterizam-se pelo deslocamento de parte do conteúdo abdominal através do canal inguinal, por vezes se estendendo até a bolsa escrotal, sendo denominada assim como hérnia inguino-escrotal. As estruturas mais acometidas são o jejuno e final do ilho, podendo acometer também bexiga urinária, cólon menor, aumento ou flexura pélvica do cólon maior, desenvolvendo assim um abdômen agudo, conhecido também como síndrome cólica. Na maioria dos casos são congênitas nos potros identificados nas primeiras horas, em caso de hérnias indiretas, podendo se resolver espontaneamente dentro de 3 a 4 meses. Se for direta ou se tornar direta, pode vir a ser uma emergência cirúrgica, sendo elas hérnias adquiridas nos garanhões pós-cópula, pós-exercício ou pós-traumas. A anatomia do equino na porção pélvica é composta por vesícula urinária, segmentos do trato intestinal, ductos deferentes, mesóquio, anel vaginal ou anel inguinal interno, canal inguinal, anel inguinal externo, bolsa escrotal e testículo. O anel inguinal interno é uma estreita fenda dilatável recoberta pelo peritônio parietal, formando o ânulo vaginal, composto cranialmente pelo músculo oblíquo abdominal interno, caudalmente pelo ligamento inguinal e na porção medial limitado pelo músculo reto abdominal. O anel inguinal externo é composto pelo músculo oblíquo abdominal externo na sua porção cranial e ligamento inguinal caudalmente, formando, juntamente com o anel inguinal interno, o canal inguinal. O canal inguinal é a passagem do anel inguinal interno até o anel inguinal externo, chegando a medir aproximadamente entre 10 a 17 centímetros de comprimento. Geralmente, esse local é onde as alças intestinais sofrem um encarceramento. No macho, o cordão espermático, a túnica vaginal, músculo cremaster, artéria pudenta externa e vasos linfáticos e os nervos ilioinguinais e genitofemorais passam pelo canal inguinal em direção à bolsa escrotal. A anatomia do equino na porção pélvica é composta por vesícula urinária, segmento do trato intestinal, ductos deferentes, mesóquio, anel vaginal, anel inguinal interno, canal inguinal, anel inguinal externo, bolsa escrotal e testículo. O anel inguinal interno é uma estreita fenda dilatável, recoberta pelo peritônio parietal, formando o ânulo vaginal, composto cranialmente pelo músculo oblíquo abdominal interno, caudalmente pelo ligamento inguinal e na sua porção medial limitado pelo músculo reto abdominal. O anel inguinal externo é composto pelo músculo oblíquo abdominal externo na sua porção cranial e ligamento inguinal caudalmente, formando juntamente com o anel inguinal interno, o canal inguinal. O canal inguinal é a passagem do anel inguinal interno até o anel inguinal externo, chegando a medir aproximadamente entre 10 a 17 centímetros de comprimento. Geralmente, esse local é onde as alças intestinais sofrem um encarceramento. No macho, o cordão espermático, a túnica vaginal, músculo cremaster, artéria pudenta externa e os vasos linfáticos e os nervos ilioinguinais e genitofemorais passam pelo canal inguinal em direção à bolsa escrotal.
As hérnias ingnoescrotais são classificadas em indiretas e diretas. Nas indiretas, o conteúdo herniário passa pelo anel inguinal interno, localizando-se no canal inguinal, como podemos ver na imagem. Já nas hérnias diretas, ocorre uma ruptura da face muscular ou anel inguinal, permitindo a passagem do conteúdo herniário para o subcutâneo. Também pode ser denominada como congênitas, quando são observadas em animais jovens, sendo facilmente redutíveis e associadas a anéis inguinais internos de maior tamanho, facilitando assim a passagem das alças intestinais através do canal inguinal. As ocorrências de hérnias adquiridas, geralmente, são em animais adultos e resultam em um desconforto abdominal devido ao estrangulamento do conteúdo herniário. Ocorrem principalmente após a monta e, nesses casos, são dificilmente redutíveis. Os sinais clínicos se iniciam de forma súbita, apresentando dor aguda intensa, taquicardia, taquipneia, sudorese, hipomotibilidade, aumento do volume escrotal, dificuldade para movimentar, redução da temperatura local. Em caso de conteúdo estrangulado, os animais podem apresentar desconforto abdominal, desidratação, refluxo enterogástrico e choque. O diagnóstico clínico pode ser feito através da palpação transretal, que na maioria das vezes apresenta distensão do intestino delgado e presença de segmento intestinal insinuado na anel inguinal em caso de hérnias adquiridas com estrangulamento. Palpação escrotal, que apresenta dor à palpação, rigidez e falta de motilidade, ou também pela auscultação. O diagnóstico também pode ser feito através de exames complementares, sendo eles avaliação do líquido peritoneal e ultrassom. O tratamento clínico consiste no diagnóstico, estabilização dos parâmetros, sondagem nasogástrica e encaminhamento para a cirurgia. Quando falamos em tratamento cirúrgico, envolve desde a preparação pré-operatória até os cuidados pós-operatórios. Considerando que já foi feito o exame físico do animal a fim de avaliar se o mesmo está apto para ser submetido ao procedimento ou não, deve-se realizar também exames de sangue, sendo eles hematócrito, hemograma e perfil bioquímico, visto que, em alguns casos é uma cirurgia de urgência, não há tempo hábil para a realização desses exames. A cirurgia é classificada como limpa, exceto em casos que é necessária uma enterectomia. A fim de evitar possíveis complicações, foi escolhido um antibiótico de largo espectro e fluoxime antes do procedimento, justificados pela eminência de endotoxemia e septicemia no caso de estrangulamento de alças intestinais. São utilizados também em casos em que houve quebra de asepsia e anastomose intestinal. O animal deverá ser sedado antes de ser colocado em decúbito dorsal sobre a mesa cirúrgica. Para isso, usa-se azopromazina 1%, na dose de 0,05 mg/kg por via intravenosa. Após entrar com o animal no centro cirúrgico, administra-se xilazina 10%, na dose de 1 mg/kg, a fim de obter analgesia e miorrelaxamento, associada ao butorfanon na dose de 0,36 mg/kg, também por via endovenosa, que age como analgésico e há a vantagem de promover menor depressão respiratória. O animal, antes do procedimento, é entubado. Posteriormente, é feita a contenção física, onde o animal encontra-se em decúbito dorsal. A asepsia da pele do animal pode ser feita com desgermante à base de álcool ou clorexidina. É feita também a tricotomia ampla.
Faça também rapivacaína, 0,2%, intratesticular, num volume de 20 ml por testículo, a fim de promover a analgesia e anestesia. Posteriormente, é feita uma incisão elíptica na região íngua-escrotal, estabilização das bordas com pinça e a incisão é aprofundada com uma tesoura, expondo o conteúdo herniário, no qual pode ser constituído por um segmento de alça em caso de hérnias adquiridas, que consistem no estrangulamento da porção da alça. É feita a análise da viabilidade da alça intestinal a partir da coloração, motilidade, resposta ao teste de beliscamento e irrigação com solução salina fria. Frequentemente, utiliza-se laparotomia mediana para certificar a viabilidade das alças intestinais, mas, neste caso, podem ser utilizadas também a laparoscopia, evitando assim complicações cirúrgicas como aderências e infecções iatrogênicas. Em casos de inviabilidade da alça, é feita uma ressecção seguida de uma anastomose que deve ser realizada preferencialmente com categute cromado 2.0, com padrão de sutura Wolff. Pode ser usado também qualquer fio absorvível sintético, seguido de uma sutura seromuscular padrão contínuo com o mesmo fio. A porção do intestino é então recolocado na cavidade abdominal através do anel inguinal. Posteriormente, é feita a abertura da túnica vaginal para realizar a orquiectomia unilateral, realizada após a transfixação do cordão espermático, artéria e veia com fio categute cromado 2.0. Já o anel inguinal é fechado com fio mononylon 2.0 inabsorvível, padrão isolado simples. Pode ser utilizado também fio absorvível sintético de grosso calibre. O espaço morto abolido é realizado com o mesmo fio e o mesmo padrão. Já a sutura do tecido subcutâneo foi realizado com fio categute cromado 2.0 em sutura contínua simples. As hérnias indiretas podem ser reduzidas pela torção da túnica vaginal, seguida da transfixação da mesma e secção da porção distal. É interessante fazer a retirada do testículo contralateral devido ao caráter hereditário das hérnias inguinais congênitas. Algumas das complicações consistem em lesão irreversível da mucosa intestinal com isquemia e outros efeitos intensos e complexos devido à absorção de endotoxemia, distúrbios hidroeletrolíticos e alterações no equilíbrio ácido-básico. Assim como qualquer procedimento cirúrgico, esta é uma patologia que pode levar a uma sequência de complicações multissêmicas, podendo resultar em prejuízos relacionados à reprodução. Este vídeo foi constituído pelos seguintes participantes: